Atenção Paraíba, atenção você que é pai e mãe e tem filho usando serviço de transporte escolar de prefeituras. O Departamento de Trânsito da Paraíba, o Detran, reprovou quase 200 veículos durante vistoria realizada só no último fim de semana. A repórter Ludmila Costa está ao vivo e traz o alerta. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Pois é, dos 231 veículos vistoriados, 176 foram reprovados pelo Detran. Esse fato aconteceu nas cidades de Monteiro, Teixeira, Bahia e Santa Rita no último fim de semana. O que acontece? Desde 2013, o Detran ele realiza essas vistorias semestrais nos veículos escolares que fazem transporte, de alunos pelas prefeituras, e de terceiros que prestam serviço também às prefeituras. Então, eles fazem um calendário já no começo do ano e nos 223 municípios essas vistorias acontecem nos fins de semana com o apoio das Ciretrans locais. Então, esse número foi alarmante e a maior infração, o maior número de infrações foi com relação à câmera de ré, porque hoje é obrigatório que o ônibus escolar ele tenha essa câmera de ré para não acontecer nenhum acidente aí com os alunos. Hoje, mais cedo, a gente conversou com o gerente operacional de vistoria do Detran e ele explicou mais detalhes sobre essa vistoria que aconteceu no fim de semana. As operações de último final de semana foram em Teixeira, Monteiro, Bahia e Santa Rita. Foram aproximadamente 240 veículos, pouco mais de 25% foram aprovados. A grande maioria, 74% aproximadamente, foram reprovados. E na sua grande maioria por falta da câmera de ré. E isso, os ônibus, eles ficam impedidos de rodar e os alunos, consequentemente, ficam prejudicados. Sim, sim. A vistoria, ela é dividida em duas partes, A gente foca no condutor, e aí a gente vai ver se a categoria dele é exigida, a categoria D, se ele não é reincidente em infrações, se ele tem curso específico para transporte escolar, certo? E aí a gente depois vai para o veículo. E aí o veículo existe uma série de requisitos, de equipamentos obrigatórios, faixa escolar. Existe um item que a gente passou a cobrar também nesse semestre e é responsável por boa parte das reprovações, que é a câmera de ré. E aí o CONTRAN entendeu que o condutor, o motorista, precisa ter a visibilidade total do veículo, na frente, atrás e nas laterais. Então o Detran passou a cobrar, exigir já nesse semestre esse item e foi responsável por boa parte das reprovações nessa última vistoria que aconteceu nesse final de semana agora. Fora a câmera de ré, outras coisas que vocês observaram com frequência de irregularidades? A gente percebe que ainda tem muito condutor que não realiza esse curso obrigatório. Esse curso é oferecido pelo SESC Senat aqui da Paraíba e a gente percebe que a grande maioria ainda não tem esse curso. O que acontece quando um veículo desse ele não passa pela vistoria, ele é reprovado? Ele não recebe o selo em primeiro lugar, então não deve transitar sem o selo. E a gente faz um relatório e encaminha para o Ministério Público, certo? E aí cada promotoria, se for o caso, vai abrir um processo administrativo, alguma ação civil pública, de acordo com cada demanda, o promotor vai tomando um caminho que achar necessário. Os transportes privados que não têm vínculo com a prefeitura não é da alçada de vocês fiscalizar? Não, a gente não realiza a fiscalização desses. Pois é, Jomar, para vocês terem noção da gravidade que é um ônibus não vistoriado estar circulando, olha, no último dia 6 de setembro agora, uma criança de 10 anos, um menino, ele morreu num acidente no ônibus. Ele estava dentro do ônibus, escorou numa porta para deficientes, a porta terminou abrindo sozinha, ele caiu e o próprio ônibus, o veículo que fazia o transporte dele, terminou passando por cima desse menino de 10 anos de idade. Na época, o secretário de comunicação do Conde disse que o ônibus, ele tinha passado pela vistoria que era novo. Pois é, se num ônibus novo aconteceu essa tragédia, avaliem no ônibus mais velho sem os equipamentos de segurança necessários. Então, as prefeituras, elas têm que ficar atentas, não para passar numa vistoria do Detran, mas sim para garantir a segurança dos alunos. Jomar, eu volto com você. Ok, obrigado, Ludmila, pelas informações. Realmente, nesse
Esse caso aconteceu lá na cidade de Conde, onde a porta se abriu, não se sabe se por um defeito mecânico ou um erro humano. O garotinho caiu fora do ônibus e foi esmagado pela roda traseira, né? Estamos então aguardando o laudo ainda, né, da perícia em relação a esse caso para saber se realmente foi um erro humano ou se foi um defeito mecânico. O importante é o seguinte: você papai, você mamãe, que confia então, que são os nossos maiores tesouros, são os nossos filhos, né, a circularem no transporte escolar, procure saber efetivamente se eles foram aprovados na vistoria, para não aí andar nesses, muitas vezes, verdadeiros paus de arara, colocando então a vida dos nossos filhos em risco. Todo cuidado é pouco, principalmente com as nossas crianças, com os nossos filhos.